Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. Eu sou Fernando Costa, professor de Biologia, e no Nossa Fauna de hoje falaremos de uma das mais belas aves da fauna brasileira, o tucano, nome científico Ramphastos toco. Então se liga, se você tem curiosidade para aprender um pouco mais sobre essa ave foda da nossa fauna e de quebrada ainda estudar para a sua prova, chega mais, nós vamos mandar brasa no episódio de hoje. Vem comigo! Então, senhoras e senhores, se você já me acompanha aqui no YouTube, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui. Se você ainda não me acompanha, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui no meu canal, deixe o seu joinha, tá? Mande para os seus amigos, que isso ajuda, isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Tranquilo? No episódio de hoje, então, falaremos de uma ave linda, uma ave maravilhosa da nossa fauna, que é o tucano Ramphastos toco. Ela é uma ave pisciforme da família Ramphastidae. A família Ramphastidae é conhecido como os tucanos da América do Sul. Então, dentro da família Ramphastidae, a gente tem os tucanos da América do Sul, que inclui o Ramphastos toco e outras espécies. E aí, ela vai apresentar outros nomes populares de acordo com a região do Brasil. O nome mais comum é tucano-sul. Então, é muito comum você ver um nativo se referindo ao Ramphastos toco como tucano-sul. Outro nome bem comum dele é tucano-toco. Tucano-toco porque ele tem o costume de fazer um ninho e de dormir dentro do toco, dentro de um tronco oco de umas árvores. E em Goiás ele também pode apresentar o nome de tucano-boi, porque segundo o pessoal nativo, ele emite uma vocalização, um som que parece um boi. Ele parece um boi mugindo, segundo essa vocalização, e aí deram o nome, o pessoal de Goiás deram o nome para ele de tucano-boi. Eu acho que não tem nada a ver, mas enfim. E aí, como eu disse, dentro da família Ramphastidae a gente vai ter outras espécies, obviamente, de tucanos, E o Ramphastos toco também vai apresentar outras duas subespécies. E aí eu vou falar dessa subespécie daqui a pouquinho. A outra espécie do gênero Ramphastos, é o Ramphastos dicolorus ou dicolorus, que é o tucano de bico verde. Então a gente vai ter o Ramphastos toco, que é esse tucano que tem um bico amarelo alaranjado, e um tucano que é o Ramphastos dicolorus, que vai ter um bico mais puxado para o verde, Tanto é que o nome comum dele é tucano de bico verde. Suave? E aí, como eu disse, o Ramphastos toco, ele é um dos grandes representantes da avifauna brasileira. Professor, o que é avifauna, professor? Fauna é bicho. Ave vem de aves. Então, a avifauna são os exemplares, as espécies de aves representantes da nossa fauna. O Ramphastos toco é um dos grandes representantes da fauna brasileira. Qual que seria o significado do nome dele? Ramphastos vem de bico grande, vem de ave com bico grande, parecendo uma espada. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho alguma semelhança assim com o tucano. Esta espécie tem o nariz maior do que o de qualquer outro primata. Em machos adultos, ele pode chegar a quase 18 centímetros. É tão longo que chega a ficar pendurado abaixo da boca. Eu não sei se deu para reparar, mas eu e o tucano, a gente tem ali uma semelhança muito próxima, digamos. Então, Ramphastos significa ave com bico grande parecendo uma espada, e toco vem de toco de árvore, ou seja, que faz ninho no toco do pau, ou que faz ninho no toco da árvore. Doido demais, né? E aí essa ave maravilhosa vai apresentar um grande bico alaranjado com uma mancha preta na ponta, igual eu estou colocando aí para vocês. Então o bico dele é um bico bem grande, bem compridão, bem característico da espécie, com uma mancha preta na ponta. Além desse bico, ele vai apresentar outras características que são bem peculiares dele. Ele vai apresentar também uma plumagem preta com o que a gente chama de uropígio branco. Igual está aparecendo para vocês, próximo à cauda dele vai ter uma manchinha branca. Ali debaixo dessa manchinha tem uma estrutura óssea chamada de uropígio. É onde estão inseridas as penas da cauda, é chamada de uropígio. Logo abaixo do uropígio, a gente tem o que a gente chama de glândulas uropigiais ou uropigianas. O que seriam essas glândulas uropigiais ou uropigianas? Se liga aqui, matéria de prova, e eu vou te explicar. Bora lá mandar brasa.
As glândulas uropigianas ou uropigiais são glândulas que secretam um muco oleoso. Esse muco oleoso ele vai se espalhando na pena. Na verdade, o tucano ele usa o bico para poder espalhar este óleo na pena. Para que serve esse óleo? Esse óleo vai servir para impermeabilizar as penas dele. Então você pode prestar atenção se você tiver um pato, um ganso em casa, que ele pode inclusive entrar debaixo d'água, mas a pena dele nunca molha, justamente por causa desse muco oleoso secretado por essas glândulas chamadas de glândulas uropigianas. E aí ele vai usar esse líquido das glândulas uropigianas também para lubrificar o bico, porque o bico é um bico córneo, né? E aí ele acaba ficando ressecado. Então esse líquido das glândulas uropigianas serve inclusive também para lubrificar o bico. Além disso, essa secreção das glândulas uropigianas vão ajudar o tucano na sua termorregulação, ou seja, na manutenção da temperatura corporal, certo? O que seria manutenção da temperatura corporal? Matéria de prova, isso cai na sua prova também. Seguinte, existem dois grupos de animais, apenas dois, que mantêm a temperatura corporal constante, são chamados de animais endotérmicos. Nós, os mamíferos e as aves. E aí, eles vão precisar aquecer o seu corpo de acordo com uma fonte de calor externa. É igual quando você vê um calango numa pedra, ele fica lá paradinho na pedra no sol, não é à toa. Ele está aquecendo o corpo dele e geralmente quando ele fica na pedra, ele fica batendo a cabecinha assim, tem um movimento muito característico, né? Que é tipo assim. E aí, esse movimentozinho característico do calango é quando ele está exatamente em um local que está quente, né, que está tendo uma fonte ali, geralmente é o sol, e ele vai aquecer o corpo dele ali e ele fica fazendo esse movimento enquanto ele se aquece. Outra característica bem marcante, né, do nosso tucano é um anel de pele nua, ou seja, um anel de pele sem penas ao redor dos olhos na cor laranja. Então sempre que você bater o olho nele, você pode botar reparo para você ver, tem um anel de pele nua alaranjado ao redor dos olhos. Além desse anel laranjado ou laranja ao redor dos olhos, ele vai apresentar as pálpebras azuis. Então fica aquela mistura do alaranjado com o azul, com as penas pretas, fica lindo demais, porque o bicho é lindo, é maravilhoso. E aí, a minha mina de vez em quando, ela faz umas maquiagens, né? A gente vai sair, ela faz umas maquiagens, pá, se emperecta toda, eu olho pra ela e falo assim, não amor, você tá tão linda, tá parecendo um tucano. Te amo, não me mata. Aí ela fica puta, fala, que isso, você está me chamando de tucano? Eu falei, não, mas você deveria tomar isso como um elogio, porque o tucano é um bicho lindo. Se eu tô te falando que você tá parecendo um tucano, é porque você tá linda, maravilhosa, porque eu acho o bicho lindo, maravilhoso. O bico dele, que vem na cor alaranjada, vai apresentar um tamanho aproximado de 20 centímetros e vai ser um bico duro e afiado, que ele usa com muita destreza para poder capturar alimentos, principalmente para se alimentar, né? Não interessa quanto maior for o alimento, quanto maior for o pedaço, quanto maior for o fruto, ele arruma um jeito de usar o bico dele muito bem utilizado para poder se alimentar. Então o bichinho, além de lindo, é inteligente pra caramba. O corpinho dele vai medir aproximadamente 56 centímetros e apesar de ser um bichinho grande, né, ele vai ter um peso relativamente baixo, vai medir aí mais ou menos 520, 540 gramas. Por quê? Porque a maioria das aves, né, todas as aves que voam, elas apresentam o que a gente chama de ossos pneumáticos. É uma espécie de osso poroso, né? É um osso, então, um osso poroso justamente para facilitar o voo. Como esse osso ele é poroso, a densidade óssea dele é baixa, então acaba tendo um peso menor. É uma espécie que vocaliza muito, né? Tendo vários tipos de vocalizações, ou seja, vários barulhos diferentes dependendo da situação. Se ele estiver bravo, ele faz um barulho. Se ele gostar, né? Se ele estiver curtindo, vamos dizer assim, se ele estiver se alimentando, estiver feliz junto com os companheiros dele, ele vai emitir um outro tipo de vocalização. Durante, né, o período reprodutivo também eles vão emitir vocalizações diferentes. Então é um bicho que conversa muito, é um bicho que vocaliza muito.
E aí, como eu falei com vocês, a espécie Ramphastus toco vai apresentar duas subespécies. A primeira é Ramphastus toco-toco. A subespécie Ramphastus toco-toco é uma subespécie que ocorre no norte e nordeste brasileiro e nas Guianas. Além dessa subespécie, a gente vai ter também a Ramphastus toco albovularis, que vai ocorrer aqui no nosso sudeste, no sudeste brasileiro, e em outros países como Bolívia, Paraguai e Argentina. E além desses países que eu falei, aqui no Brasil, o Ramphastus toco ele vai apresentar uma ampla ocorrência no nosso território. Então ele vai se apresentar em praticamente todos os biomas. Tranquilo? A alimentação dele vai ser basicamente de frutas, insetos e artrópodes, né? Artrópodes de todos os tipos, principalmente frutas, né? Insetos um pouco menos, e eles também são bichos que são ladrões. Como assim? Eles visitam ninhos de outras aves e roubam os ovos, né, daquela outra ave e podem comer inclusive os filhotes daquela outra ave. Que lindo, roubando os ovos do passarinho, olha. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. E aí eles vão exercer o seu nicho ecológico na natureza, geralmente aos pares ou em bandos de aproximadamente 2 dezenas, cerca de 20 indivíduos, e aí quando eles estão voando em bando, eles vão voar fazendo uma espécie de fileira indiana. Eles vão ter o seu hábitat aí em florestas e campos abertos, então você pode encontrar no tucano na floresta, mas você também pode encontrar o tucano em um campo aberto, e eles, das espécies de tucano existentes, principalmente as espécies brasileiras, eles são os menos sociáveis. Então são indivíduos que são mais, digamos, arredios. E vão utilizar o oco das árvores, né, para poder dormir. Às vezes, no tronco da árvore forma ali um buraco, um oco, eles vão entrar naquele oco para poder dormir. Uma característica interessante é que quando eles vão dormir em um buraco desse de um tronco de uma árvore, eles conseguem dobrar o corpinho deles todo e diminuir o seu tamanho em até 2/3. Então o bicho é inteligente pra bosta. Ele viu aquele buraco ali na árvore, ele calcula mais ou menos, vou caber, não vou caber. Se ele não couber o corpinho dele totalmente, ele dobra o corpinho dele todo e ele consegue diminuir o tamanho dele em até 2/3. Doido demais, né? Fala sério. E será que ele possui predadores naturais? Possuem sim. Geralmente rapinantes são os predadores naturais dos tucanos. Geralmente um tucano, quando ele vê um rapinante, um gavião, um carcará, geralmente ele fica com medo, porque os gaviões e os carcarás são os predadores naturais do Ramphastus toco. Tadinho do bichinho. E a reprodução deles, pessoal, como é que é? Eles geralmente vão fazer a nidificação, nos episódios anteriores eu acabei falando nidação, falei errado, tá? Vocês me desculpem. No caso das aves, o termo correto é nidificação, ou seja, onde que a ave vai fazer o seu ninho. Então, geralmente, eles vão fazer a nidificação deles, a construção de ninhos em buracos, em ocos de árvores ou cupinzeiros também, eles podem fazer nos cupinzeiros. E aí o termo que eu usei, que é nidação, na verdade a nidação a gente fala que é quando o óvulo fecundado, né, quando o zigotinho ali, aquela célula que foi formada do espermatozoide mais o ovócito 2, ele gruda na parede do útero. Esse fenômeno na nossa espécie é conhecido como nidação. E no caso das aves, a construção de ninhos a gente vai chamar de nidificação, beleza? Nidificação. Bonito demais. E aí, após a reprodução, a fêmea ela vai fazer uma postura de, em média, 2 a 4 ovos e esses ovos vão ser incubados por um período que varia entre 16 e 18 dias. Pode acontecer que é muito comum do ninho ser saqueado. Ele pode ser saqueado por um predador natural, no caso um gavião, por exemplo, mas pode ser saqueado por um macaco também. Macaco também é um bicho muito inteligente, ele pode ir lá roubar o ovinho do tucano e comer esse ovo. Então, geralmente, quando os tucanos eles estão em período reprodutivo, eles tomam alguns cuidados, vamos dizer assim, justamente para tentar evitar a perda dos ovos por roubo, seja por macacos, seja por rapinantes. Como eu já disse, o bicho é inteligente pra cacete. E aí eles vão formar
casais durante o período reprodutivo, né? Um tucanim e uma tucaninha, e depois que ocorre a postura dos ovos, depois que ocorre a incubação, que esse filhotinho ele já está pronto para voar junto com o bando, eles retornam ao bando depois da incubação desses filhotinhos. Então existe, mesmo que curto, o que a gente chama de cuidado parental. Enquanto esse filhotinho ele ainda não voa, os pais eles vão apresentar os cuidados com ele. Depois que esse filhotinho começa a voar, que ele já começa a voar junto com o bando, o pai e a mãe dele falam com ele assim: vai meu filho, se vira! Tranquilo, meus queridos? E aí, por último e não menos importante, precisamos falar agora do status de conservação. Segundo a Red List, puta merda, engastei agora bilíngue, hein? Que é isso? Segundo a lista vermelha de espécies, a IUCN, tá aqui mais uma vez, né? Todos os episódios eu falo, tá aqui mais uma vez o site deles. Segundo a IUCN, eles estão como List Concern, ou seja, pouco preocupantes ou pouco ameaçados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tranquilo, senhoras e senhores? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo, você que assistiu tudo. Saiba que eu te amo, porque só quem grava conteúdo para o YouTube sabe que é complicado gravar conteúdo para o YouTube justamente porque você não tem nenhum tipo de incentivo. O maior incentivo que a gente tem é as pessoas assistirem, inscreverem no nosso canal, né, mandar para os amigos. Então, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo e mande para os seus amigos. Queria agradecer aqui, mais uma vez, os meus parceiros, a Vista Caráter, ó. Uou! Que sempre fornece essas camisetas, essas camisas lindas para eu poder gravar. Mais uma vez, obrigado aí, a Vista Caráter. Queria agradecer aqui as pessoas que trabalham comigo, Luciano Faria, meu biólogo preferido, Mozão, Nath Camargos, até falei dela aqui hoje, que ela faz umas maquiagens bacanas, fica bonito pra caramba. E também queria agradecer o cara que edita os meus vídeos, o Nerd Flow. Valeu demais. Queria agradecer você que me assiste, você que já está inscrito no meu canal. Muito obrigado. E é isso aí. Foi um prazer enorme, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.